Muito bem, põe na tela, por favor, Freitas. Nós obtivemos esse ofício enviado no dia 7, pode baixar, para as pessoas entenderem do que se trata. É um ofício um ofício do ministro Flávio Dino ao governador ibanês, ofício datado, pode baixar lá embaixo, pode baixar até a data. Ofício datado do dia 7 de janeiro, tá? Dia 7 de janeiro. Pode baixar, inclusive tem horário ali, 19h58, 7 de janeiro, 19h58, véspera do 8 de janeiro, véspera de toda a violência, da invasão bolsonarista à esplanada dos ministérios. Agora sobe e concentra no texto que eu quero ler junto com vocês. Bom, tá aí o ministro solicitando bloqueio, então aqui tomando providências, para pedir o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Por quê? Aí a gente vai aqui no início do ofício. Com cordiais cumprimentos, reportamos ao ofício tal, por meio da qual a Polícia Federal informa que foi constatada, nos últimos dias intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições de 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília DF. Ou seja, o ministro sabia. Aliás, todos nós sabíamos, a imprensa sabia, né? A gente publicou reportagens avisando, nada era escondido, isso tudo estava circulando em grupos de WhatsApp, Telegram e etc. Redes sociais, pessoal publicando stories no Instagram, Facebook, Twitter. Até o vendedor de algodão doce sabia. Ele estava lá, no meio da esplanada. Se achar essa foto aí, põe, ô Freitas. Eu achei que fosse uma montagem. Mas ele estava lá vendendo algodão doce. O fato é o seguinte, segundo relatado pela PF, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral, que nesse caso fica afastado, fica um pouquinho longe da esplanada. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, perfeito, sugerimos a Vossa Excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear, novamente, a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido ali entre a Torre de TV e Praça dos Três Poderes. Tá. Agora, o que importa aqui? Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Peraí. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Se estavam monitorando o referido movimento, por que nada fizeram? Ministro Flávio Dino, nós já pedimos várias entrevistas. Eu sei que o senhor dá muita entrevista, ainda não veio ao antagonista, ainda não nos atendeu, não atendeu nenhum repórter nosso, mas o programa permanece aberto para explicações, tá? Para mim está bem claro aqui. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, que assina o ofício, sabia. Esse ofício integra, inclusive, o memorial encaminhado pela defesa do ibanês ao Supremo Tribunal Federal, que parece que, quando julgaram o afastamento do governador do Distrito Federal, não devem ter se debruçado o suficiente para ter visto isso aqui. Porque isso aqui significa o seguinte: é preciso cobrar responsabilidades a quem de direito. Então, se é necessário cobrar, como foi feito, responsabilidade do governador ibanês, que hoje foi prestar depoimento à Polícia Federal, a gente já vai falar sobre isso, e também foi afastado do cargo, como deve-se cobrar responsabilidade do ministro da Defesa, dos comandantes, do comandante lá do Comando Militar do Planalto, do GSI. O GSI hoje é do Lula. O GSI é responsável pela preservação, pela defesa da área do Palácio do Planalto, assim como o Comando Militar do Planalto.
Assim como temos a Polícia Legislativa lá para cuidar do Congresso, para avisar, para alertar, eles têm serviço de inteligência. Lembram que até apreenderam maletas de grampo uns anos atrás, lá na gestão do Renan? Eles têm serviço de inteligência também. Um dia desse mesmo, estavam tentando fazer uma nova ali, tinha uns ônibus circulando com pessoas vestidas de verde e amarelo no setor de embaixadas, que é próximo aqui à Esplanada, e quem avisou foi a inteligência da Polícia Legislativa, que avisou a PM, aí a PM foi lá e bloqueou de novo a Esplanada. Então, o negócio é o seguinte, nós temos um histórico de defesa dessa região, de proteção e de segurança dessa região da Esplanada dos Ministérios, já temos protocolos, temos já uma cultura de atuação integrada, justamente porque é uma área de atuação de todas essas forças. Não é uma responsabilidade apenas da Polícia Militar do Distrito Federal, apenas da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Por quê? Porque é o lugar onde está sediado o governo federal, onde está sediado o Supremo Tribunal Federal, onde está sediado o Congresso Nacional. Dito isso, se haverá uma CPI, que agora eu já não sei se haverá, mas se haverá uma CPI para investigar esses atos violentos e golpistas do dia 8 de janeiro, que seja realmente uma CPI abrangente, que apure as responsabilidades todas. E esses inquéritos estão sendo abertos, inclusive foi aberto inquérito no Supremo, o PGR pediu abertura de inquérito, já se aceitou, já mandou, tem inquérito na Polícia Civil, tem inquérito tudo quanto é lugar. A gente nem sei, a Vanessa vai me dar aqui um panorama de quantos inquéritos tem. Não sei nem se ela sabe, mas eu já perdi a conta. O fato é o seguinte, precisamos apurar a responsabilidade do ministro Flávio Dino. Está aqui o documento que prova que ele tinha consciência do que estava acontecendo, tinha exata noção do risco ao patrimônio público, do risco de ataques. Está escrito, risco, promover intenção, referidos movimentos, promover ações hostis e danos contra os prédios públicos. Ministério, Congresso, Planalto, Supremo e até o TSE. Então, assim, ele sabia o que acontecia, sabia o que estava acontecendo, sabia do risco e o que ele fez? Essa é a minha pergunta. Por favor, ministro, preste contas à sociedade e responda. E deve ter um ofício muito semelhante lá do ministro Múcio também. Deve ter lá do GSI. São esses documentos que precisam vir a público. São esses documentos que precisam ser demandados pela CPI, que precisam ser demandados pelas investigações. Essas investigações precisam ampliar seu escopo, se elas se pretendem sérias. Vamos responsabilizar as autoridades responsáveis, aquelas que tinham atribuição para garantir, garantir a segurança e impedir essa tragédia contra o patrimônio público, patrimônio artístico, material e imaterial. Por sorte, ninguém não houve vítima, ninguém morreu, ninguém teve um ou outro ferido, umas coisas sem gravidade. Por sorte, porque estamos em recesso. Os poderes aqui estão em recesso. Recesso do judiciário, recesso do legislativo, porque se isso tivesse acontecido num dia normal de trabalho, certamente a gente teria um campo de guerra com mortos e feridos e uma situação muito mais grave do que a que a gente teve. Então, assim, essa busca pela responsabilização de todos que cometeram seus crimes, ela deve ser ampla. Ela não pode obedecer a interesses políticos. Não pode, para que ela seja justa.